Será que depois de um ciclo, todo mundo vai precisar fazer uma TPC, uma terapia pós-ciclo? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente, trazendo conteúdo de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde, teu desempenho. E hoje vamos definir se realmente é obrigatório fazer uma TPC. Tudo bem? Não esquece de deixar teu like para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida. Eu vou produzir mais para você. E, logicamente, se inscrever no canal para não perder, nenhuma novidade. Vamos lá. O que é TPC, gente? O que é TPC? Para algumas pessoas pode ser claro, mas não é para todas. TPC é a sigla para terapia pós-ciclo. O que é isso? O que é terapia pós-ciclo? Vamos lá. Quando a gente usa esteroide anabolizante, o que acontece? O nosso organismo entende o quê? Que não precisa mais produzir a nossa testosterona. Porque já tem ali testosterona ou outro esteroide. E essa testosterona, esses outros esteroides, estão se ligando nos receptores androgênicos. E isso dá mensagem para o nosso organismo parar de produzir a testosterona. Para que eu vou produzir se já tem no sangue? Entendeu? Então, se já tem no sangue, nosso corpo para. E aí o que acontece? Imagina que eu estou usando aqui, eu estou acostumado a produzir, por exemplo, 600 de testosterona, nanograma por decilitro. Aí eu faço meu ciclo e o que acontece? Eu vou para 2000. Esse meu 600 de antes, gente, vai parar. Esse 2000 aqui é a testosterona do ciclo que eu estou utilizando de fora. A minha vai estar basicamente zerada, meu corpo não vai estar produzindo. E aí imagina o que acontece. Se eu paro de usar essa testosterona aqui, o que é que vai acontecer? Gradualmente a minha testosterona vai diminuindo. Vai diminuindo. E aí vai chegar uma hora que de 2000 vai para 100. Vai basicamente zerar. Vai basicamente zerar. Então, se eu não faço TPC, a sequência natural é que a minha testosterona fique muito baixa. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar muito baixa e aí depois ela vai aumentar e vai voltar, dependendo do caso, para os meus 600. Em um contexto hipotético. Pode ser que volte para o mesmo valor, pode ser que volte para outro, por exemplo? Sim, pode ser. Pode ser que volte para um pouco mais, para um pouco menos. Pode ser que nem volte. Então, mas em um contexto assim, ideal, um contexto normal, vai voltar. Só que você vê aqui que a gente tem o quê? Um lapso de tempo. Para voltar, pode demorar mais ou pode demorar menos. Pode demorar mais, pode demorar menos. E o que acontece? Se isso daqui demora e vai ser uma coisa longa, eu vou ter o quê? Eu vou ter sintomas de testosterona baixa. Minha testosterona aqui de 100, uma testosterona quase zerada. Para um cara que está acostumado com 2000, o que é que isso pode causar? Isso pode fazer com que eu fique o quê? Para baixo, até depressivo, tenha desânimo para fazer tudo, até para treinar, perca a minha libido. Não consigo fazer nada, cara. Fora que eu vou prejudicar muito, por exemplo, meu anabolismo. Então, se eu não faço um TPC, eu posso ter muito mais facilidade de perder a massa muscular que eu construí. Perder tudo, basicamente. Às vezes ficar pior do que eu era antes. Então, esse estado de pós-ciclo é um estado muito ruim para quem usa esteroide anabolizante. Mas é pior ainda para quem não faz TPC. Perde a qualidade de vida. Perde a qualidade de vida. É claro que se eu não fizer TPC, eu posso voltar a produzir. Mas isso daqui pode levar o quê? Pode levar semanas? Pode. Pode levar meses? Pode. Pode levar anos? Dependendo do caso, pode. Pode. Comenta aqui se você já deixou de fazer TPC e a testosterona voltou ao normal. Porque é uma coisa que está bem comum. O indivíduo vai lá, faz o ciclo, para, nem sabe que tem que fazer TPC. E ele não percebe que o estado pós-ciclo é o que ferrou ele, porque o cara ficou cheio de problema. Mas ele não entende por quê. Ele acha que é simplesmente porque não está mais tendo o efeito do esteroide. Mas não é só isso. Além de não estar sendo o efeito do esteroide, ele está com a sua própria produção natural de testosterona muito baixa. E isso prolonga. Tem pessoa que vai recuperar rápido, tem pessoa que vai recuperar lento. Porque o que acontece? A gente tem no nosso organismo a seguinte sequência. A gente tem as gonadotrofinas voltando, depois a gente tem a testosterona, depois a gente tem a espermatogênese.
Eu vou explicar, fica calmo. Veja bem. O que são as gonadotrofinas, gente? É o LH e o FSH. Tudo bem? O FSH. Ixi. O LH e o FSH. O LH estimula as células de Leydig testiculares a produzir testosterona. Tudo bem? E o FSH estimula a espermatogênese. Quando a gente para de usar esteroide anabolizante, quando esses níveis vão muito para baixo, o que acontece? O nosso organismo volta a tentar produzir testosterona. Mas o que ele faz primeiro? A primeira coisa que ele faz é aumentar as gonadotrofinas, o LH e o FSH, que é a mensagem que o nosso hipotálamo manda na forma de GNRH e a nossa hipófise manda na forma de LH e FSH para o nosso testículo. Então a nossa hipófise vai produzir LH e FSH para aumentar a testosterona, para voltar à espermatogênese. Só que primeiro acontece isso e a gente tem um delay entre aumentar as gonadotrofinas e aumentar a testosterona. Então a primeira coisa que faz é acontecer isso, aumentar o LH e FSH. Depois, gente, que a gente vai aumentar a testosterona. E no final, a gente aumenta a espermatogênese, a gente melhora a espermatogênese. Por isso que pode levar anos. Tem pessoas que podem levar anos, por exemplo, para restaurar essa fertilidade. E nem é garantia de restauração. Então o que acontece? Se eu estou falando, por exemplo, do indivíduo que está querendo, por exemplo, ter um filho, é extremamente importante que ele faça um TPC. Se ele não fizer um TPC, cara, a espermatogênese vai ser a última coisa que vai voltar. Pode demorar anos. A testosterona pode até estar fisiológica, pode estar normal, mas a espermatogênese pode não estar. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E o que é que vai, por exemplo, favorecer que eu tenha mais dificuldade ou menos dificuldade, por exemplo, de voltar isso daqui naturalmente sem um TPC? A gente vai comentar. Porque dependendo disso, você pode ter o juízo de valor. Ah, Gabriel, para mim faz sentido fazer, para mim faz sentido não fazer. Vamos lá. De forma geral, eu acho que tem sentido fazer. Mas existem alguns estados, né, que o indivíduo vai ter que basicamente ser obrigado a fazer. Por quê? Porque ele não vai ter condição de voltar naturalmente tão rápido. Já outras, ele pode voltar até que rápido. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Ó, principais fatores que vão influenciar. Bem, idade. Vamos botar aqui de outra cor. Vamos botar de outra cor porque aí você fica mais fácil de entender. Vamos lá. Idade. O que eu tenho que saber de idade? Vamos lá. Idade. Quando a gente está falando ali do nível que passou ali dos seus 40, 50 anos, o que a gente sabe, gente? Que a testosterona vai cair gradativamente. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um indivíduo jovem que está usando testosterona, que fez um ciclo de esteroide, eu tenho mais facilidade com que ele, jovem, retorne o seu eixo. Por quê? Porque ele já vai estar naturalmente com a testosterona alta. O testículo dele está funcionando a 1000. Quando eu estou falando de indivíduo mais velho, por exemplo, vou fazer um ciclo num cabo de 50 e poucos anos, 60 anos, ele vai ter mais dificuldade de restaurar o eixo dele. Porque ele já vai ter naturalmente uma tendência a cair a testosterona, por conta da idade. Então a idade é muito importante, porque a gente tem naturalmente uma queda. Beleza? Dose. Dose de esteroide. Por que dose? Veja, dependendo da dose que eu utilizo do esteroide anabolizante, eu posso ter uma inibição parcial do meu eixo. Então, por exemplo, eu vou usar uma dose bem baixinha de oxandrolona, tá? 10 mg de oxandrolona. Talvez eu não vá inibir meu eixo 100%. Pode ter pessoas que com 10 inibam bastante, tá? Mas, por exemplo, tem pessoas que talvez não. Então, de 600, a pessoa vai para 300, com 10 mg por dia. É uma dose que vai dar um grande anabolismo? Não. E ainda vai baixar a testosterona. Pode causar sintoma de hipogonadismo. Mas pode ser que ele use e nem sinta tanto sintoma porque essa testosterona aqui segure a libido, por exemplo. Então, a gente tem uma inibição parcial. E de parcial para voltar para cá é muito mais rápido do que, por exemplo, ele ir aqui, ó, de 600 para abaixo de 100, né? Abaixo de 100. E depois voltar para os 600. Entendido? Então, se eu estou falando de doses mais altas, eu estou falando de supressão de eixo. Só que, por exemplo, o que é usado, não é um agente, não. O que é utilizado de forma global na galera que faz o uso para ganho de massa muscular adicional, o famoso uso ali suprafisiológico, a gente já tem uma inibição total do eixo, tá bom? Já tem uma inibição total do eixo. Então, a princípio, se eu coloco mais ou menos dose, não vai fazer tanta diferença. Se eu já estou com dose muito alta. Então, por exemplo, a pessoa que está usando já 200 mg de testosterona por semana, botar 600, inibição do eixo não vai fazer diferença nenhuma. Porque 200 já vai ter inibido totalmente o eixo.
tá bom? Então não vai ter essa distinção. Lógico, o que acontece? Se eu estou falando, por exemplo, do indivíduo que está usando muito medicamento, muita testosterona, o que acontece? Ele vai ter mais tempo de medicamento empilhado no organismo dele. Então uma coisa é uma pessoa, por exemplo, que usa um enantato de testosterona e fica com a testosterona de 10.000. Outra coisa, por exemplo, é uma pessoa que usa um enantato de testosterona e fica com testosterona de 1.500. Veja, para essa testosterona de 10.000 voltar para um nível fisiológico, para um nível de 400, por exemplo, caindo, voltar, só de caindo aqui, só parou de aplicar e começa a cair. Só para ela voltar em nível de fisiológico, a ponto de eu poder restaurar meu eixo, de eu poder fazer uma TPC, vai demorar quanto tempo aqui? Muitas semanas. Já de 1.500, poucas meia-vidas, eu já consigo voltar talvez para esses 400. Já volto para o nível fisiológico. Tudo bem? Então, se eu estou falando de muita dose, muitas combinações de medicação, o que pode me influenciar no ponto de vista de TPC é fazer com que meu eixo fique inibido mais tempo. Por quê? Porque eu tenho uma dose suprafisiológica, dose alta de esteroide no meu organismo por mais tempo. Beleza? Inclusive, se você quiser se aprofundar nesse conteúdo, que eu sei que é um conteúdo que não é fácil, eu te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você você é um médico e quer ser uma pessoa acima da média para tratar o usuário de esteroides com assertividade e segurança, e lógico, com ética, te convido a conhecer também meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link na descrição. Tudo bem? Beleza. Além disso, Gabriel, além da dose, o que mais? O tempo de uso. Tempo de uso também influencia. Veja, quanto mais tempo de uso que o indivíduo vai estar fazendo do esteroide anabolizante, maior chance daquele testículo do indivíduo, que não vai ter a mensagem de produção, perder tecido funcional. Ou até ter mais demora para voltar a se recuperar. Então, por exemplo, uma coisa é o indivíduo que, por exemplo, faz um ciclo de 4 semanas. Outra coisa é o indivíduo que fica 1 ano usando esteroide anabolizante. Ele passou muito tempo usando esteroide anabolizante. O testículo dele vai ter mais dificuldade de voltar. Vai ser uma TPC mais agressiva. O indivíduo que usou só 4 semanas, se ele usa, por exemplo, só um esteroide oral, talvez ele consiga voltar rapidamente a produção dele, natural. Às vezes sem TPC, mas com uma TPC mais simples ele consegue voltar. Beleza? Beleza. Além disso, o que é importante fazer? Vamos lá, diga pra mim. Função testicular. Então, antes do uso de esteroide anabolizante, é preciso ter noção de como é o testículo daquele indivíduo. Será que ele não tem algum tipo de problema, por exemplo, uma varicocele, que já compromete a espermatogênese, já compromete a sua produção de testosterona? E aí? É importante avaliar isso. Por isso que, por exemplo, ter um ultrassom testicular muitas vezes é muito importante. Beleza? Então, se eu já tenho um problema no testículo, talvez eu tenha mais dificuldade para recuperar. Outra coisa, hábitos de vida. A gente sabe, por exemplo, que o indivíduo que dorme pouco tem uma testosterona mais baixa. Uma pessoa que come pouca caloria também tem dificuldade de produzir testosterona. Então, por exemplo, um indivíduo na TPC que está fazendo dieta de restrição calórica e está dormindo pouco, logicamente ele vai ter mais dificuldade de voltar a produzir a testosterona. Porque naturalmente ele já vai produzir menos. Outras coisas, doenças. Vamos lá. Um indivíduo que é obeso pode ter um hipogonadismo, pode ter dificuldade de retomar a testosterona dele. Um indivíduo com algum tipo de doença endócrina, uma apneia do sono. Então, doenças podem influenciar. Beleza. E aí, Gabriel, você não me respondeu a pergunta do vídeo. Todo mundo precisa fazer um TPC? Cara, vou colocar aqui 2 cenários. Imagina um indivíduo de 25 anos que usou uma ampola de Durateston por 8 semanas, com função testicular normal, hábitos de vida excelente, sem nenhuma doença, saudável. Beleza. Essa pessoa usou por 8 semanas uma Durateston. Beleza. O que acontece? Ela vai inibir o eixo total? Vai.
Foi muito tempo? Não foi. Porém, ela teve uma inibição total do eixo, por mais que ela seja jovem, se ela fica ali com a recuperação de eixo em um cenário ideal, talvez ela demore algumas semanas. E se ela não faz a TPC, ela pode ficar hipogonádica, mas não é tanto tempo. Então seria uma coisa a se fazer TPC? Eu faria. Seria uma TPC complexa, difícil? Não. Agora, imagina que esse mesmo indivíduo utilizou por 4 semanas 10 mg de oxandrolona. Talvez ele tenha uma inibição parcial. E a oxandrolona, assim que ele para, já vai sair logo no organismo dele. E ele talvez recupere o eixo rapidamente. Talvez nesse caso ele nem precise fazer TPC. Às vezes ele usa 20 mg por dia. 20 mg por dia de oxandrolona. Mesmo assim, mesmo que ele tenha uma inibição mais importante, talvez nem precise fazer. Por quê? Porque ele vai recuperar rápido. Às vezes ele tem uma inibição parcial, não é uma inibição total. Poucas semanas, às vezes, ele já volta 100%. Tudo bem? Outro cenário. O indivíduo abusou por anos de esteroide anabolizante. Às vezes já está mais velho, seus 40 e poucos anos. Doses altíssimas por muito tempo. Às vezes a função testicular dele já não é tão boa. Os hábitos de vida não são tão bons. Pode ter alguma doença associada. Vamos botar que ele não tem doença associada. Mas mesmo assim, o que acontece? Se ele não fizer TPC, ele está ferrado. Está ferrado. Por quê? Porque ele vai demorar, às vezes, meses a anos para restaurar isso daqui. Está ferrado. Então, em um cenário, é um indivíduo que às vezes vai demorar algumas semanas. Eu acho interessante fazer TPC, mas se ele não fizer, talvez não seja o final do mundo. No outro cenário, que é um cenário mais leve, só de um esteroide oral, por exemplo, de 4 semanas, que eu nem acho que tem sentido fazer isso, talvez ele nem precise fazer TPC, porque ele vai recuperar rápido. Já em um outro cenário, ele vai demorar meses a anos. Então, se ele não fizer TPC, ele está totalmente perdido. Entendeu? Entendeu? Gabriel, eu entendi a importância de uma TPC. Entendi que ela, teoricamente, não é obrigatória, mas ela é muito importante. Realmente. Entendi. Mas quanto tempo depois do ciclo, na prática, eu devo levar para fazer essa TPC? Eu queria saber isso. E eu tenho um vídeo completo para você. Um grande abraço. Te espero lá.